Segundo dados do IBGE, dos 50 produtos mais consumidos por ano no Brasil, 10 contêm glúten. Muitas pessoas têm intolerância ao glúten e essa doença nem sempre é diagnosticada com facilidade. No Papo Cabeça de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a doença celíaca. E para esclarecer dúvidas, recebemos o gastroenterologista pediátrico e professor da UFRJ, Dr. José César Junqueira, e o senhor Wilson Martins, portador da doença celíaca. Olá, tudo bom? Tudo bem. Obrigado pela presença. Doutor, explica pra gente o que é a doença celíaca e quais são os seus sintomas. Bom, a doença celíaca é uma doença autoimune. Aliás, diria para você que é a doença autoimune, a única doença autoimune que efetivamente a gente conhece o gatilho que desencadeia, a gente sabe que é o trigo. Existe uma produção de anticorpos desencadeadas pela presença do trigo no organismo, que destrói, vamos dizer assim, inflama as células intestinais, impedindo a absorção de uma série de nutrientes. Basicamente é isso que acontece na doença celíaca. Existem ainda algumas coisas que podem acontecer, são mais raras, mas podem acontecer, que há essa destruição das células, essa inflamação da mucosa intestinal, com sintomas à distância. Então, assim, sintomas neurológicos, sintomas do fígado, do cérebro, né, neurológicos, do fígado e de outros órgãos, ou outras articulações, ou outras à distância. Quer dizer, sem que haja necessidade obrigatória de que o sintoma seja no tubo digestivo. Então, a doença celíaca é uma doença autoimune e que a gente conhece pelo menos um dos gatilhos, que é o trigo, que desencadeia a doença. E no caso da pessoa que começa a sentir os sintomas da doença celíaca, o que ela deve fazer? Na realidade, os sintomas da doença celíaca, eu costumo brincar dizendo que a doença celíaca, para nós médicos, é uma doença interessante, porque ela, na realidade, os sintomas dela podem ser todo tratado de clínica médica, por exemplo, seja ela do adulto ou seja a clínica médica da criança. Então, assim, qualquer sintoma, emagrecimento, distensão abdominal, problemas de pele, problemas neurológicos, crise convulsiva, tudo isso, na realidade, pode ser sintoma. O que fica difícil de diagnosticar. O que fica difícil de diagnosticar. Quando você tem diarreia crônica, emagrecimento, distensão abdominal, fica mais fácil você fazer o diagnóstico. É mais simples você fazer o diagnóstico. Porque são mais característicos da doença. Mais característicos. O último paciente que eu tive com doença celíaca foi uma criança que tinha dor abdominal e dor de cabeça. Então, assim, por que eu fiz o diagnóstico? Porque eu procuro por doença celíaca. Então, o que as pessoas, os colegas médicos têm que saber é o seguinte: quem não procurar, não vai encontrar. Bom, seu Wilson, o senhor descobriu que tinha doença celíaca aos 63 anos de idade. Como foi essa descoberta? A descoberta foi que eu comecei a emagrecer. Em um período de 3 ou 4 meses, eu emagreci 10 a 14 quilos. Fui emagrecendo, aquilo causou uma suspeita, né? E aí procurei um gastro. O gastro fez vários exames e um dos exames veio como hepatite C. Aí ele imediatamente, agora não é mais comigo. Agora o senhor tem que procurar um hematologista. Né? Procurei um hematologista e continuou fazendo vários exames. E não era a hepatite que tinha surpreendido a gente, não era hepatite. Não tinha sido hepatite, era falsa. Existe uma hepatite falsa verdadeira, né? A gente chama de hepatite criptogênica. Exatamente. Você não sabe qual é a causa dela. Exatamente. E não havia hepatite nenhuma. Sim. Então, o hematologista começou... Hepatologista. O hematologista. Hematologista. Hematologista de sangue, médico de sangue? Não. De fígado? De fígado, desculpa. Então, hepatologista. Hepatologista. Começou a procurar, a pesquisar. Disse que poderia ser doença de Crohn, podia ser celíaco, podia ser câncer intestinal, até que ele me mandou para o laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Fundão, para fazer um exame específico para ver se era doença celíaca. E aí constatou que era doença celíaca.
Doutor, no caso do senhor Wilson, ele descobriu a doença após os 60 anos de idade. A doença, ela pode nascer com o indivíduo ou ela pode ser desenvolvida ao longo da vida? Na realidade, eu vou falar uma coisa aqui que pode, se você depois quiser, eu explico um pouco mais. Ninguém fica doente porque quer. As pessoas ficam doentes porque podem ficar doentes. Ou seja, você tem uma predisposição genética que te permite ficar doente. Então, no caso da doença celíaca, ela é uma doença determinada geneticamente. Então, eu tenho o potencial genético para ficar doente. O que vai fazer eu ficar doente ou não são as condições ambientais e alimentares que eu tiver ao longo da minha vida. E pior do que isso, ou melhor, não pior, melhor do que isso, você desencadear a doença celíaca aos 3 anos de idade ou de desencadear aos 63 anos de idade, os dois têm o mesmo potencial. É porque o fator ambiental e o fator interno, sim, um desencadeou aos 3, o outro desencadeou aos 63. Bom, doutor, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já falando mais sobre doença celíaca. Não saia daí. Bom, voltamos com o nosso segundo bloco e estamos conversando sobre doença celíaca. Bom, doutor, eu queria saber se a doença celíaca tem cura e qual o tratamento adequado. Ela tem cura, mas obviamente que cura, assim, o indivíduo vai ter que obedecer uma dieta para o resto da vida dele, né? Então, se for pensar no termo cura mesmo, só tem cura as doenças infecciosas. Você tem uma infecção, passa a conviver com a doença. Ele passa a conviver, como diabético, convive, como hipertenso, convive, tomando a medicação. No caso do celíaco, ele não precisa tomar a medicação. O que ele precisa fazer é obedecer uma dieta. Qual é a maior dificuldade que o senhor encontra? O que eu mais encontro de difícil é os produtos que não contêm glúten. Eles não são gostosos. Parece que fazem até de propósito. Fica uma coisa sem sal ou sem açúcar. Então o pão de arroz, feito com arroz, ele não dá sabor, não tem sabor. Sim. Entendeu? E se encontra muitos artigos. O celíaco encontra muitos artigos. Já tem pizza, já tem o pão, já tem a cerveja sem cevada. Tem vários artigos no supermercado. Agora, tem que procurar. Não pode ser qualquer produto. Por exemplo, uma lata de uma lata de patê. Sim. Ela não tem glúten, o patê não tem glúten, mas quando entrou na lata, puseram um conservante que contém glúten. Então, você tem que verificar se a lata está lá escrito que contém glúten. E antes de fazer as compras, o senhor sempre tem que olhar, verificar. Entendeu? Porque isso é fácil, não contém glúten, não contém glúten. Mas lá diz, na lata de patê diz, contém glúten. Contém glúten. Então esse está eliminado. Você pode substituir por um outro qualquer, mas por aquele produto não. Basta não comer, entendeu? Basta não comer que você passa despercebido. Pelo menos a mim, eu creio que o meu celíaco é muito ameno, tá? Uhum. Que de 2 em 2 anos eu como um pão normal. Veja aquele sabor, ou aquele cheirinho do pão, aí a gente vai e come. Dá saudade. Passa 1, 2 dias comendo, depois não passa mais do que isso não, porque pode voltar tudo. Tá? Então, o paciente celíaco, quando come algo que não possa comer, aí é aí que vem também os sintomas vêm à tona. E eu queria saber também se depois que começar a dieta, o paciente, em quanto tempo o paciente já pode se sentir recuperado? Olha só, a recuperação é muito rápida, né? Se fizer uma dieta bastante restrita de glúten, a recuperação é muito rápida. A gente vê crianças ganhando 2, 3 quilos por mês. Rapidinho, elas, na curva de crescimento, elas voltam a crescer muito rapidamente. E no adulto também acontece da mesma forma. A questão só fazendo um parênteses aqui da questão do celíaco, tudo depende muito da sensibilidade que o indivíduo tem em relação ao glúten. Tem num congresso desse, eles relataram um indivíduo que morava do lado de uma padaria. Sim. Ele não comia pão, mas descarregavam a farinha. Sim.
E ele se sensibilizava, ele não conseguia negativar os exames dele nunca. E descobriram que ele se sensibilizava pelo pó da farinha que se depositava na casa dele. Foram pesquisar os móveis e viam que tinha resto de glúten ali, de trigo ali. E já tem indivíduo, eu tenho um paciente no meu consultório que comeu glúten, era positivo, tinha doença celíaca, com alteração de biópsia intestinal, tudo como manda o figurino. Comprovado. Ele ficou 2 anos e meio comendo glúten antes de positivar de novo. E tem outros que você não consegue fazer o teste. Porque o cara comprovou, cedeu, ele vai parar no hospital no dia seguinte. Então, como cada um reage, é uma coisa individual. É de pessoa em pessoa. Mas a grande maioria se recupera rapidamente. Só com a dieta mesmo. Vou aqui fazer uma recriminação. Não deve fugir da dieta. Nunca, jamais. Nada, jamais deve fugir da dieta. Podem existir consequências graves até para o lado de quem não segue a dieta adequadamente, e principalmente se tratando da minha especialidade, né? Já que eu lido com criança. Sim. Uma coisa é o seu Wilson, que foi diagnosticado aos 63 anos de idade. Outra coisa é uma criança que provavelmente vai viver 63 anos ou mais, 70 anos, 80 anos, já que se imagina hoje que com a doença, os recém-nascidos de hoje vão viver 100 anos com a doença. Então isso é uma coisa diferente. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. E, doutor, eu vou deixar para você deixar um contato para a gente, para quem tiver dúvidas sobre a doença celíaca, possa tirar as dúvidas. Na página da Celbra do Rio de Janeiro, que é www.riosemgluten.com, lá vocês têm um contato com produtos sem glúten, com o que é a doença celíaca, e através desse site vocês podem até fazer contato comigo. Fora isso, eu ponho à disposição de quem quiser o serviço de gastroenterologia pediátrica do Instituto de Puericultura Martagão Gesteira, da UFRJ, que nós temos um serviço de gastroenterologia pediátrica, não é um serviço só de doença celíaca, mas que a gente atende problemas gastrointestinais. E, obviamente, que junto com isso, com esse conjunto de coisas, nós temos associados com nós a neurologia pediátrica, a endocrinologia pediátrica, para tratar e diagnosticar a baixa estatura e toda a estrutura para fazer o diagnóstico adequado da doença celíaca. Tá bom, muito obrigada. Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo, mas eu volto falando sobre doença celíaca com a nutricionista Alexandra Anastácio. Não saia daí. E a gente continua falando sobre doença celíaca. Neste bloco vamos conversar com a doutora Alexandra Anastácio, nutricionista e colaboradora do Grupo de Estudo e Apoio ao Doente Celíaco da UF. Olá, doutora, tudo bom? Olá, tudo bem. Obrigada pela presença. Eu gostaria de saber o que é o glúten e quais são os principais alimentos que contêm a substância. Bem, o glúten ele é um complexo de proteínas formado pelas proteínas gliadina e glutenina que estão presentes no trigo. Mas existem outros alimentos que apresentam proteínas semelhantes, alimentos esses que são a cevada, a aveia, o centeio e o malte. Então, o trigo, centeio, cevada, aveia e malte são alimentos que devem ser evitados pelos pacientes celíacos. Doutora, existe alguma substituição que possa ser feita porque pães e massas contêm trigo? Qual é a substituição que o paciente possa fazer? Sim, os pacientes eles podem utilizar farinhas ou féculas ou amidos a partir dos alimentos arroz, batata, mandioca, milho, araruta, sagu. Então a gente tem uma série de outros alimentos que se prestam à elaboração de farinhas e podem ser utilizados como ingredientes de diferentes preparações na alimentação dos pacientes celíacos. Como a gente viu na entrevista anterior, que o seu Wilson ele fala que nessas substituições o paladar não é o mesmo e até mesmo fica um pouco ruim. Existe alguma coisa que possa ser feita para melhorar esse paladar dos alimentos que não contêm glúten? Sim, e é até importante enfatizar isso, porque na verdade o glúten ele é um complexo proteico que é responsável pelas características da massa, de viscosidade, elasticidade. E os produtos que não têm glúten, eles não têm essas características, então eles ficam um pouco mais duros. Além
disso, para substituir essa característica perdida, adiciona-se muita gordura, muito lipídio. Então, existem sim outras alternativas, como as que estão sendo realizadas na Universidade Federal Fluminense, com pesquisas na elaboração de novos produtos. Nós estamos utilizando, então, realizando a elaboração de bolos, de brownies, biscoitos, utilizando farinha de casca de banana como uma alternativa aos alimentos com glúten. E isso melhoraria o Isso, paladar. porque testes sensoriais também são realizados, além da elaboração, nós realizamos testes sensoriais, e nesses testes com os indivíduos, com uma determinada população, esses produtos têm uma alta aceitabilidade. E existe a lei em vigor que a indústria tem que fornecer para o consumidor escrito que contém glúten nos produtos. O celíaco, ele pode confiar nessas informações? Sim, na verdade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regulamenta os alimentos e bebidas, né, no Brasil, existe uma portaria específica em relação a isso, né, a presença na rotulagem obrigatória nutricional da informação contém glúten ou não contém glúten. Então, todos os alimentos que são regulados por essa agência, né, apresentam então essa informação, e a informação é correta. Os pacientes não precisam se preocupar. Um outro dado também importante é que atualmente existem produtos que teoricamente não apresentam glúten, mas são produzidos com outros alimentos que possuem glúten. Então, biscoitos à base de milho, por exemplo, que não possuem glúten, mas que na mesma planta de produção são produzidos outros tipos de biscoito. Então, pode existir uma pequena contaminação. Sim. Então, apesar de não conter glúten, no rótulo há a indicação de que há a possibilidade de contaminação. Foi como o seu Wilson falou da questão do patê de atum. Que Exatamente. O patê de atum não tem glúten, mas o conservante contém, então eles são obrigados a... Exatamente. E então, como um paciente que tem essa intolerância ao glúten pode fazer para se alimentar na rua, que deve ser bastante difícil? Sim, uma coisa assim, bastante importante, né, o que eu peço no ambulatório, por exemplo, é que o paciente ele tenha tenha o hábito de frequentar os mesmos restaurantes, as mesmas lanchonetes, para que ele tenha realmente conhecimento do que é produzido ali. Algumas opções que eu dou para esses pacientes é o pão de queijo, né? Que aí a gente sabe realmente que é feito de polvilho e não tem a presença de glúten, pipoca, né? Ou frutas, né? Porque na verdade a gente está falando da questão de utilização de alimentos à base de cereais, mas o paciente ele pode se alimentar também de sucos, de vitaminas em que haja leite e frutas, pode se alimentar também com alimentos de origem vegetal, sem nenhum tipo de restrição, né? E existe também lojas específicas que vendem, sim, produtos sem glúten. Essas lojas de produtos naturais, geralmente. Exatamente, que são produtos, diga-se de passagem, bem mais caros. Bem mais caros. Bem mais caros. E, então, essa questão de ser mais caro, será que também não possa fazer alguma coisa relacionada a isso? Porque a pessoa ela já tem uma doença, né? Será que não possa existir uma lei que possa ajudar as pessoas que têm a doença para diminuir o preço? Exatamente, isso seria muito importante, mas essa lei, infelizmente, ela não existe. E aí o que eu falo, na verdade, a gente estimula, na verdade, como nutricionista, né, estimula os pacientes a exatamente elaborarem produtos, elaborarem alimentos para o seu próprio consumo, né? Fazer seu próprio cardápio. O seu próprio cardápio, a sua própria alimentação. Então, um pão comprado numa loja dessa é extremamente mais caro, mas há a possibilidade do paciente elaborar o seu próprio pão, o seu próprio bolo na sua residência. E as crianças celíacas, existe alguma coisa que os pais possam fazer em relação às escolas? Porque geralmente nas escolas vendem produtos pães, massas, salgados. O que os pais podem fazer, pedir às escolas para as crianças que têm a doença celíaca? Isso é um ponto importante. Existe atualmente uma legislação, tá, relacionada à merenda escolar. Tem uma parte dessa legislação que fala exatamente de atender crianças com algum tipo de necessidade diferenciada, ou intolerância à lactose ou a intolerância, no caso, ao glúten. O que eu oriento aos pais é que realmente entrem em contato com as escolas com todas as informações necessárias sobre a doença e sobre as possibilidades de alimentação e substituições para a criança, né? E a orientação da criança é muito importante. Agora, é bastante complexo, é bastante difícil. Tem pacientes, crianças, e é habitual da criança até não só comprar, né, nas cantinas, mas sim, consumir o alimento do amigo. Sim, né? Exatamente. Então, exatamente a orientação aos professores, à direção da escola, sobre o que é a doença e as possibilidades de alimentação é essencial.
Bom, e você faz parte do grupo ao apoio ao celíaco, de apoio ao celíaco. Eu queria saber como funciona esse grupo e como o celíaco pode fazer parte do grupo também. Sim, esse grupo ele foi criado em agosto de 2007, sob a coordenação da doutora Claudete Chiappini, e esse grupo, na verdade, é formado tanto por docentes, alunos, e por professores docentes, perdão, e discentes também. Esse grupo ele tem como trabalho estudar, né, as questões do celíaco no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. E as principais atividades são atividades relacionadas a oficinas de culinária, oficinas oferecidas tanto para os pacientes como para professores e alunos, e o atendimento ambulatorial, da qual eu sou responsável, para esses pacientes. Bom, doutora, eu gostaria de agradecer a presença, então pode deixar um contato para quem tiver doença celíaca ou quiser saber mais sobre a doença do grupo de apoio ao celíaco. Sim, então os pacientes eles podem entrar em contato com a página do GEAC, www.uf.br/GEAC, né? Lá nós temos todas as informações sobre as novas oficinas, as palestras, né, que serão realizadas, e também tem as informações sobre o atendimento no ambulatório. O atendimento, é importante enfatizar, ele é gratuito, né? Em Niterói, no Valonguinho, e é isso. Bom, obrigada, doutora. Bom, e o nosso programa fica por aqui, mas se você tiver algum elogio ou sugestão, é só enviar um e-mail para tv_gama@yahoo.com.br, seguir a TV Gama no Twitter, @tv_gama, e também o nosso blog para saber mais sobre a nossa programação, tvgama.wordpress.com. O Papo Cabeça fica por aqui e até semana que vem.